Bem-vindos então a mais um programa A Música de Baco, aqui na Universidade FM. Estamos então de novo de volta ao estúdio. Isto porque houve um dos programas que foi feito, dois programas desta série que já foram feitos no exterior. Chegámos à conclusão de que ficam melhor aqui dentro e portanto estamos de volta aqui à mesa. Também estamos de volta à mesa com copos e garrafas e uns churros secos, pronto. E hoje temos pela primeira vez uma lady. Exatamente, nesta temporada é a primeira senhora convidada do programa, a Olga, que está connosco hoje. Desde já o nosso agradecimento à tua presença Muito aqui. Muito obrigada eu pelo convite. Obrigada também. E então vamos começar, e nós temos uma pergunta que é obrigatória logo no início do programa, é o porquê da enologia. Como é que a Olga, a dada altura da vida, decidiu Meu Deus, para a tem muito enologia? tempo. Temos Não, porque a minha suficiente. história não é nada, nem cor-de-rosa, nem aquela história das pessoas que tinham a paixão, zero. É a maior parte das histórias, Há muita digo-te gente já, que acontece Não isso, sou não é? muito. vieram calhar a enologia por acaso. Pronto, eu E fui um depois bocado apaixonaram-se. assim, eu sempre fui muito boa aluna. E durante o secundário criei paciências, sempre tive um pensamento muito mais das ciências do que das letras. E portanto, na altura o que eu gostava mais até era química e fiz quimicotecnia, porque no meu tempo havia saúde, quimicotecnia, não é como agora que é só ciências. Pronto, e quando cheguei ao 12º ano, realmente tinha muito boas notas e gostava imenso de química e andei ali um bocadinho hesitante e a minha primeira opção foi farmácia. Mas não tinha bem a certeza e depois foi engenharia química, a pensar na indústria alimentar. Pronto. E então não entrei em farmácia por meia décima, ainda bem, porque não me revia nada agora a trabalhar numa farmácia, mas pronto, não entrei. E entrei em engenharia química, fui para Aveiro e detestei. E, entretanto, tinha amigas cá que tinham entrado em enologia e que andavam todas felizes e gostavam imenso. E o curso acho que era muito mais prático e havia aqui, assim, em Aveiro havia aquele ano comum, ou os anos comuns, que eram as engenharias todas. Portanto, eu nem tinha nem tinha aulas com colegas do meu curso. E, portanto, era assim, não me sentia feliz lá, não gostava. E, entretanto, andei ali a cozinhar aquilo. Fiz o primeiro ano, ainda assim. Passei para o segundo, deixei passar os prazos para pedir transferências, porque não queria aquela coisa da filhinha boa aluna que não quer iludir os pais e dizer-lhes que agora não quer fazer isto. Portanto, andei ali. Esse verão foi um horror, porque eu estava muito infeliz de voltar para lá. E comecei as aulas do segundo ano, mas não consegui. Estou a detestar isto. Então vim para Vila Real, tive uma conversa com os meus pais que foi horrível. Horrível. A minha mãe achou que ela quer deixar de estudar, o que é que quer fazer? Enologia, não? Não, no início ainda não era nada disso. Okay. E depois estou a pensar em enologia, então aí foi o caos. Filha, tu entraste num curso com média de 15 e agora vais pedir transferência para um com média de 9? Só vai para lá que eu não entrei mais nada. Pronto. Isso foi assim o primeiro medo. Impacto. Pronto. Depois de eu lhes dizer que não, e que tinha umas amigas que estavam lá a estudar e que as coisas corriam bem. Pronto. Depois foi a segunda fase, então e onde é que tu vais trabalhar? Quem é que te vai dar emprego? Nós não conhecemos ninguém, nós não... Sim, mas eu não estou à espera que vocês conheçam alguém para eu ir trabalhar. Mas era, ainda por cima de uma menina. Disse, ok, pronto. Então fiz assim meio um pacto com eles, que era, eu vou para a enologia, vou começar, tenho que ter boas notas para ficar, senão vocês mandam-me recambiada para a engenharia química, e se eu realmente gostar e me correr bem, fico. Se eu não gostar, ou se as coisas não me correrem bem, então eu prometo que volto para a engenharia química para acabar aquilo. Pronto. E comecei e adorei. Gostei imenso. Estava no meu ambiente. Quer dizer, primeiro, eu acho que eu tive muita culpa em não gostar de engenharia química, porque eu, na realidade, estudava fora, mas era como aquelas pessoas diferentes. Não, eu tinha um núcleo muito forte aqui e era muito feliz aqui. Eu cresci aqui e era muito feliz aqui. Claro. E, portanto, eu ia estudar, eu ia ao domingo à noite e vinha à quinta à noite, porque não podia perder a noite de Vila Real, à quinta e à sexta. A noite da mulher, na altura. Não me dava grande oportunidade à Aveiro de me conquistar, na verdade. Depois até para sair à segunda-feira às 6 da manhã. Era mesmo chegar lá, ter umas aulinhas e vir embora. E, portanto, não dei oportunidade à academia, às pessoas de me conquistarem e de ser feliz lá. E, portanto, quando voltei para aqui, estava como peixe na água, adorava. Também acho que tem um bocadinho a ver com... Há muitas pessoas que se dão muito bem a estudar fora porque fogem de alguma coisa, porque em casa não são felizes, pais, muitas vezes, ou são muito castrados, ou é um procurar bocado o grito do liberdade Ipiranga. E eu já tinha isso cá, portanto, eu não tinha necessidade de estar fora. E aquelas dificuldades todas de se viver fora, com pessoas estranhas, quando em casa tinha isso tudo, com roupinha, comidinha, maravilha. Claro. Não, portanto, viver em Vila Real foi muito bom e todo. Portanto, mas fui para a enologia assim completamente por acaso,
porque 2 amigas estavam lá e gostavam, e eu achava que as cadeiras eram giras, mas não tinha nada, nem tinha eu nunca tive qualquer tipo de contacto, e também isso afligia muito os meus pais, com o lado mais rural, embora tenha crescido em Vila Real, porque a minha família é de Angola, vieram para cá e portanto não tinha aquela coisa de ir à aldeia, de ir à casa dos avós. Prévia. Zero. Eu até me casar e ir viver para uma quinta, eu olhava para uma horta, não conseguia dizer o que lá estava plantado, não fazia a mínima ideia de nada. Portanto, sempre fui muito citadina, e isso assustava os meus pais, a pensarem que isto ia ser um grande flop, mas felizmente correu bem. Eu gostei imenso e fiquei muito feliz, comecei a gostar e pronto, e foi Correu muito bem. E da OTAD, o que é que te lembras propriamente da OTAD dessa altura? Do curso? As melhores memórias da OTAD, as melhores memórias da vida académica, dos colegas, da noite, de tudo. Adorei. Do curso, para ser assim absolutamente honesta, tirando algumas exceções, que foram pessoas que me marcaram e que eu acho que são importantes, poucos, de facto, já fui muito crítica e falei na altura ao reitor Fontainhas e depois ao Emílio, a dizer que efetivamente, enquanto ex-aluna, acho que não se está a conquistar, ou não se estava na altura em que eu tirei o curso, e creio que continua, não se está a procurar a excelência que se diz, se calhar na altura ainda menos do que agora, porque agora há um reconhecimento que o curso efetivamente é quase a estrela da UTAD. Sim. Porque é uma profissão que está na moda também. Está na moda, as pessoas, os ex-alunos começaram a ter visibilidade. Pronto. Na altura em que eu estava a estudar enosologia, nem isso. Não, eu acho que nós éramos mesmo o parente pobre da UTAD. Éramos considerados bêbados. Éramos aquele curso, era a desgraça. E, portanto, realmente em termos académicos, senti que poderia ter sido muito melhor. Senti que na altura em que eu tirei o curso, a UTAD e o curso de enologia estava muito, muito, muito dissociado. Estava mais estruturado na parte teórica que na prática. Muito, não é? muito. E estava muito dissociado da realidade. Inclusive, eu lembro-me quando eu comecei a fazer estágios, tinha imensos problemas porque não me justificavam as faltas e, portanto, começava logo o ano quase chumbada por faltas, quando a vindima se prolongava mais, porque não eram sensíveis a isso. Quer dizer, só mais tarde é que se impensável num curso de enologia trabalhar isso acontecer, na altura das vindimas. É impensável. E, portanto, acho que realmente o curso teve ali momentos muito maus. Nós já tínhamos na altura enólogos muito conceituados e muito interessantes a trabalhar no mercado, que podiam ir lá dar um bocadinho a experiência deles para nós vermos o que é que seria a realidade, e tenho muita pena de ter passado ao lado disso tudo. Muita pena. Ainda vamos regressar outra vez ao tema da OTAD mais daqui a pouco, mas vamos só tentar recordar aqui um bocadinho a noite de Vila Real, a noite da OTAD e os teus colegas, e também vamos-te pedir que nos indiques uma música que te faça lembrar esses tempos depois. O difícil é escolher a música, porque realmente não sei quando penso assim, há tantas coisas, mas assim, disser a primeira que me veio à cabeça é Pixies e Hey, porque acho que eu dancei essa música, não consigo lembrar-me quantas vezes, e lembro-me muitas vezes de estar a sair da Ritmo já na porta com o cartão entregue, começar a música e eu dizer, eu tenho que voltar, e de subir as escadas e ir dançar outra vez. E foram noites muito boas, muito boas. Vamos fazer então o nosso primeiro intervalo com Hey para os Pixies aqui na Universidade FM. Voltamos então a este nosso programa com esta nossa convidada de hoje e vamos agora passar então para uma segunda parte. De qualquer maneira, há uma pergunta que há pouco escapou. Olga, e ficou dessas tais professores? Houve algum que tenha ficado da UTAD? Ficou alguma memória de algum? Boa ou má, não sei. Sim. Há um professor que passou para o lado de amigo, que é... Eu, por exemplo, achei a Maria Serpa Pimentel extremamente competente e uma pessoa de quem eu gosto muito. E o professor Fernando Martins, que foi clássico. Um professor clássico. que gozava muito comigo, que me chamava menina do asfalto, porque eu realmente não tinha ligação nenhuma com a agricultura, ele fazia perguntas e via que eu era um zero, mas eu era boa aluna e tirava boas notas, e depois ficamos amigos, e hoje às vezes almoçamos juntos, e ele também é um bom garfo e um bom copo, e portanto tornámos-nos amigos. Mas são as pessoas, a professora Maria e o professor Fernando Martins foram as pessoas que mais me marcaram no curso, para ser honesta. Entretanto, o professor Nuno Magalhães, fiquei amiga dele
a posteriori, mas enquanto Mas professor não foi um professor exatamente. que me tenha marcado muito, efetivamente. O professor Fernando Martins é transversal É. a todas as gerações Ele é que têm muito passado aqui. carismático, ele é muito carismático. E É uma convenceu forma de muita ser, gente não é? a ficar no curso e muita gente Sim. se apaixonou por ele, entre aspas, não é? Claro, mas Yeah. é uma pessoa que marcou muito o curso de doutorado e que vamos tentá-lo ter também cá um dia Tem que ser. para É falar com imperdível. ele. Ele é imperdível. Sim, senhor. Vamos então agora falar também então, do nosso primeiro vinho. Estamos já a provar um vinho que é o Morujo. Fala-nos um pouco deste vinho. Olha, este Morujo é de 2019, mas a mim é um vinho que me apaixona. É um vinho que eu acho da Lavradores de Feitoria, portanto é um vinho ao qual eu estou ligada desde o início e apaixona-me por vários motivos. Primeiro, pronto, como vocês veem, é um vinho muito diferente do que é expectável no Douro, e a primeira colheita que nós fizemos de Morujo foi em 2003. Okay. Embora tenhamos começado em 2000 a vinificar as uvas da Quinta de Morujo. E eu gosto deste vinho por vários motivos. Por um lado, exatamente por este perfil diferente, por ser um vinho mais aberto, muito do lado elegante, muito do lado mais subtil que podemos ter do Douro. Por outro lado, é um vinho desafiante porque, sendo quase 100% de tinta roriz, que é uma casta estruturada, que é muito a coluna vertebral de muitos vinhos, conseguimos com a tinta roriz fazer esta elegância e este aveludado. E depois, porque acho que foi o primeiro vinho na Lavradores de Feitoria que foi efetivamente feito e pensado a partir da vinha. Nós recebíamos as uvas, escolhíamos tolhões, trabalhávamos, mas esta vinha era muito especial, tínhamos sempre muita expectativa no que ali acontecia. Os vinhos eram muito interessantes na vindima e depois, no estágio, ficavam completamente desequilibrados e era uma desilusão. E, portanto, na altura, até ainda pela mão do Dirk, era o enólogo principal, o João Brito e Cunha, e o Dirk, que disse, nós devíamos abordar isto de uma forma completamente diferente. E começamos a fazer esta vinificação de forma diferente, com menos extração, e chegamos a este modelo que eu acho que é muito interessante, que é uma coisa também que eu tento muito vender quando estou, principalmente fora de Portugal, que é, as pessoas perguntam muito, o que é o Douro? O que é um vinho do Douro? Ou o que é a Tauriga Nacional? Que é um clássico Douro, não é? Não há. O que é a Tauriga Nacional do Douro? De uma vinha ao alto, de uma vinha nova, velha, do Baixo Córrego, do Douro Superior. Há o local, há a idade da vinha, há a forma de condução, o tratamento, fatores, claro. E depois há a mão da pessoa que o faz, que o transforma. Portanto, há pontos em comum, e isso é que é interessante, não é? Nós provarmos um vinho, e hoje trago vinhos que são muito diferentes entre si, e acho que qualquer pessoa que conheça um bocadinho de vinhos percebe que eles são da mesma região, mas são interpretações de castas, de locais, feitos por pessoas diferentes, e eu acho que isso é que é muito desafiante nos vinhos. E eu já cá estou, feliz ou infelizmente, há tempo suficiente, quer dizer, estou cá há muitos anos, e já passei por várias fases do Douro. Passei pela primeira fase em que os vinhos eram muito parecidos. Era a nossa próxima pergunta, era essa, que é a evolução dos vinhos no Douro. Como é que encontraste o Douro quando começaste a trabalhar e como é que encontras o Douro hoje em dia a nível de vinhos? É uma diferença abismal. Quando mas notas mais nos tintos ou nos brancos? Sobretudo nos brancos, não? Nos brancos também, mas também nos tintos. Nos brancos, os brancos quase não existiam. Claro, não é? Era muito residual. Eram vinhos, aliás... Então, fora de Portugal, por exemplo, eu lembro-me de estar em vários países e oferecer um branco e as pessoas dizerem, o que é isso? Não haver essa cultura, e mesmo cá. Mas os brancos, houve em termos de tecnologia, houve uma evolução enorme, não é? Adegas sujas, com pouco cuidado, sem condições de temperatura, de controle de temperatura, é tudo isso que mostrou que, afinal, esta terra tão quente é uma terra fantástica para vinhos brancos. E, portanto, os brancos quase que nasceram, efetivamente, nestes 22 anos que eu trabalho na região, sim, claro. praticamente que nasceram e bem, porque temos vinhos brancos fantásticos. Os tintos, eu acho que também têm tido uma evolução muito, muito, muito interessante, porque eu acho que nós passamos, talvez um bocadinho ainda antes de eu começar, mas muito próximo de quando eu comecei a trabalhar, de vinhos tintos super encorpados, extraídos, quase vinhos do Porto secos. Eram quase um vinho do Porto sem açúcar. Porque era tudo era pensado como se pensava o vinho do Porto. Era para a longevidade. Era sobre maturação, sobre extração, era tudo a mais. E o que fazia, portanto, quando temos uvas com sobrematuração, tudo sabe ao mesmo, é como quando temos uvas muito verdes, não é? A diferenciação é ali no momento certo da vinha. E, portanto, os vinhos sabiam todos um bocadinho ao mesmo, tinham todos imensa madeira e
e eram pesados e cansativos e difíceis, muito difíceis. Difíceis de beber. Depois tem havido uma evolução muito grande, que é mundial, de retirar um bocado de madeira, de dar aos vinhos mais expressão e menos essa procura das bombas. Também, talvez torná-los mais fáceis de beber, ao novo consumidor. Sim, também há esse apelo. Mas eu acho que, pelo menos nós aqui no Douro, eu tenho sentido esse caminho feito de uma forma genuína. Claro que é um lado comercial, nós não fazemos vinhos para beber, não temos capacidade de os beber a todos. Portanto, temos mesmo que agradar às pessoas. Mas acho que há uma procura. Eu hoje em dia vejo enólogos preocupados com a vinha, com as uvas, que há 20 anos não estavam. O primeiro encontro de muitos enólogos com as uvas era na adega, quando elas chegavam com o trator. E era a chapa 5, era aquela extrair assim, fazer aquilo lá. Pronto. E, portanto, hoje eu vejo a influência, e acho que o que começou a aparecer foi a influência do local. E começou a perceber-se mais o que era um vinho de Douro Superior. Extrair o melhor de cada E agora, acho que é muito interessante, porque já demos um passo mais. Além dessa diferenciação do local, temos a diferenciação do enólogo, do produtor, que lhe dá um cunho. E isso, então, acho que abrimos aqui assim uma multiplicidade de estilos que acho que torna o Douro muitíssimo mais interessante do que era há 10, 15, 20 anos atrás. Muito mais apelativo. Muito mais, muito mais. Muito bem. Aproveitando este storytelling todo da Olga, e isto é um elogio porque a Olga acho que é a primeira CEO aqui presente, e nota-se a diferença quando se fala do vinho, de quem está habituado a fazê-lo e de quem não está. Normalmente temos tido aqui uma série de convidados que não estão habituados a essa parte comercial, mais à parte da produção e da vinificação do que propriamente à parte comercial. E isso é uma coisa que toda a gente tem sentido e tem dito, que é a falta da preparação da universidade do enólogo para essa área, não é? Qual é a tua opinião sobre este assunto também? Não, eu acho que, mais uma vez, além de não sermos muito bem preparados, mesmo na área de produção, acho que estamos com uma visão muito fechada do que é o vinho. Além de fazê-lo, é preciso vendê-lo, não é? E cada vez mais cabe-nos a nós também. Tu vais entrar numa indústria e tu tens que perceber que o storytelling é importantíssimo para vender um vinho, porque tirando para as pessoas que têm um problema, mas o vinho deve dar prazer, deve ser um momento de discussão, deve ser... E há tantos vinhos bons no mundo, e há tantos países e regiões, mesmo em Portugal, que produzem muito mais barato do que nós, que se nós não associamos a um bom produto uma história interessante e verdadeira, com sustentação, as pessoas desinteressam-se. E, portanto, é muito importante haver essa sensibilização e eu já trabalhei com enólogos mais difíceis e mais fáceis e há enólogos que são muito quadrados como arquitetos. Eu às vezes comparo muito isso, porque eu lembro de estar a fazer uma casa e o arquiteto dizia que queria assim, assado. E eu dizia, olha, mas sou eu que vou lá viver. Eu compreendo que há coisas que tu não queiras fazer uma concessão muito grande, não é? Não vais fazer, se calhar, uns azulejos ultrapirosos só porque eu gosto. Mas, e compreendo, é o teu cunho, é o teu nome que fica associado à casa. Mas, na verdade, eu é que vou viver lá. Pronto, e também eu acho que se passa muito isto com os enólogos. São eles os criadores. São os enólogos que fazem, que interpretam, mas depois... Não são eles que o bebem. Não podem ser eles que o bebem. E, portanto, se eles querem estar numa indústria que continua, que cresce, que evolui, eles têm que ouvir quem está lá e perceber que se pode fazer de uma forma inteligente, tentar moldar um bocadinho o consumidor, não é? Não vamos agora, por exemplo, fazer vinhos cheios de açúcar se nós não gostamos deles assim, não é? Mas tentar fazer um meio termo de levarmos a água ao nosso moinho, mas de uma forma que as coisas tenham sucesso. E, de facto, eu acho que a UTAD não está vocacionada para sensibilizar os alunos para toda a dimensão do que é a enologia, do que é o mundo dos vinhos. Ou seja, para além da adega que já está prevista começar a construção em breve, é preciso pensar em mais coisas. É preciso, se calhar, em vez da adega, reforçar também, no fundo, um bocadinho a preparação futura dos alunos, não é? Era um bocadinho por aí. E como é que tu vês os vinhos e o Douro daqui a 15 anos? Olha, eu sou uma otimista conservadora. Ok. Ou seja, não sou uma pessimista, não sou um velho de Restelo, mas também não entro assim em grandes euforias, porque já passei várias fases. Por exemplo, eu lembro-me de começar a trabalhar nos Estados Unidos e ver muitas pessoas que diziam o Douro vai ser a próxima, next big thing, e depois nunca mais é. Não é? É um mundo extremamente competitivo. Agora, o que eu acho é que há um grupo bom de produtores a trabalhar muito bem, muito focado,
que sabe muito quais são os passos que quer dar e onde querem chegar. chegar. E, portanto, eu acho que isso vai ser muito bom. O lado mau, e sempre digo isso, e as pessoas podem ficar ofendidas, mas é verdade, os produtores do Douro são os piores inimigos de si mesmos. Porque quando nós nos tentamos unir para caminhar num determinado sentido, há sempre alguém que vai boicotar. E, portanto, há sempre alguma complicação. Falando em termos de posicionamento de preços, não é? Nós no Douro, e tu sabes, estamos com problemas imensos de mão de obra. Ainda não te falamos aqui nisso. Se nós não produzirmos de uma forma mais sustentada, se nós não remunerarmos melhor quem trabalha, se nós não remunerarmos melhor a quem compra uvas, no caso, claro. Vamos estar a matar a base da pirâmide da nossa região. E isto é completamente insustentável. E, portanto, o que é que nós temos que posicionar os nossos produtos noutro segmento. Mas a partir do momento em que nós fazemos isso de uma forma afincada, corremos o risco de cair no descrédito, porque já me aconteceu imensas vezes explicar, por exemplo, a compradores de monopólios estatais na Noruega ou no Canadá, que não é possível fazer isto e, portanto, por A mais B, e a seguir eles telefonarem e me dizerem assim: olha, mas agora apareceram aqui 50 vinhos, metade do preço que a senhora ofereceu. Então o que disse não é verdade. E tu não vais desacreditar a tua região porque te fica mal, mas na verdade é um trabalho inglório. Portanto, o que me preocupa mesmo é que o chico espertismo de eu vou fazer mais barato, até perco dinheiro, mas depois não sei o quê, vou ganhar, e depois acaba por não ganhar, não só vai ganhar, não, vai-se matar a ele próprio e depois vai lentamente arrastar os outros, porque isto é um efeito dominó para toda a região. Portanto, isso é o que mais me preocupa. E tenho muita pena que, por exemplo, o IVDP não tenha um papel mais ativo nesse sentido. A forma de controlar os Já preços. tentei 1000 vezes, não é possível, eles dizem que não é possível. E pronto, e tenho algum medo nesse sentido, que estas crises, e sempre que há uma crise, não é? Nós somos afetados com isso. Muito. Não temos um produto de primeira necessidade. Claro. Depois as pessoas começam a ficar com os seus vinhos em casa, começam a ficar aflitos, as contas caem. Começam a baixar os preços. Baixar preços porque já é só preciso cash flow para pagar umas contas. E pronto. E depois isto tem um efeito que leva anos a recuperar. Portanto, sou otimista porque acho que a qualidade dos vinhos está melhor do que nunca e ainda podemos fazer melhor. Sou otimista porque de facto o enoturismo deu um salto e vejo cada vez mais pessoas aqui no Douro a conhecerem a região e a comprarem, que é um papel também, uma coisa muito importante que nós não estávamos a explorar. Mas não achas que o turismo, e peço desculpa por interromper, também pode ser um grande inimigo do Douro? Porque nós estamos a apostar cada vez mais no enoturismo e não estamos a apostar naquilo que traz o turismo. Ou seja, as vinhas estão a ficar para trás, a mão de obra está a envelhecer, não se está a pagar aos produtores o que se deve, e se calhar daqui a 20 anos não temos vinhas para mostrar ao turista. Por si só, o enoturismo não destrói as vinhas. Portanto, claro, o problema, mais uma vez, é um problema de uma visão global e das pessoas, que eu acho que é um bocadinho um problema de Portugal em termos de tecido empresarial. As pessoas não planeiam a longo prazo. É um bocado navegar à vista. Enquanto dá, está a correr bem, está a correr bem. Epá, correu mal agora, então. Pronto. Ainda hoje me acontece casos de pessoas que me contactam a falar, a dizer: eu tenho uma paixão pelos vinhos. Comprei uma quinta, já tenho lá um vinho, está ótimo, venha provar. O que é de fazer? O que é que acha que é melhor? Que preço é de pôr? Mas não pensou nisso antes de começar a investir. Portanto, o enoturismo pode ser uma mais-valia enorme para a região. Injeta imenso capital na região. Agora, cabe às pessoas, às empresas que estão a explorar o enoturismo, reinvestirem esse dinheiro que entra no certo, porque efetivamente, se as infraestruturas não forem boas, se as vinhas não estiverem bem cuidadas, se as pessoas não estiverem felizes, corremos o risco... Não vai durar o enoturismo. E descaracterizamos uma região, e, com todo respeito, seja por tudo, imigração, o que quer que seja, mas se de repente pomos tudo mecanizado, que não é possível na nossa região, mas pronto, o mais mecanizado possível, ou se tiramos as pessoas da terra que dão aquele cunho humano, uma parte muito importante da experiência do enoturismo é perdida. E portanto é muito importante que as pessoas tenham esse cuidado, essa consciência. Vamos fazer outro pequeno intervalo. Olga, se tivéssemos que fazer um documentário, um filme sobre o Douro e sobre a evolução do Douro, teríamos que escolher uma música. Qual seria essa música? Aqui a escolha é um bocadinho óbvia, porque eu tenho um vinho chamado Xi, há uma música chamada Xi, pronto, seria porque eu, não querendo parecer... Mas pode ser à vontade. Peneirenta. Acho nós temos que valorizar aquilo que é nosso também. Acho que um documentário do vinho ficaria muito bem contar a história do meu vinho e, portanto, teria que ser com a música em pano de fundo. Aliás, que o meu vinho, o contrarótulo,
tem aqui um excerto da letra desta música. Já agora a música é de Elvis, quer dizer, o original Elvis não é, Costello. mas a versão que me apaixonou foi Elvis Costello. Elvis Costello, então, com She. She may be the face I can't forget. Bom, então estamos de novo com a nossa convidada Olga Martins e agora com um novo vinho, Fernando. Exatamente, vamos ouvir uma história muito especial sobre um vinho muito especial para a Olga. Olga, fala-nos um bocadinho deste vinho, do She. Olha, o She é de facto um vinho que me é muito, muito querido, porque marca. É o primeiro vinho. Dá para notar pelo brilho nos olhos. Pois. Sabes que eu tenho este lado, eu sou muito pragmática, mas depois há assim aquele lado mais romântico. Não, este é o primeiro, é o único vinho que eu faço 100%, ou seja, concebido, pensado por mim, feito por mim. Na Lavradores eu dou apoio à equipa técnica, mas eu não tenho as funções técnicas. No Poeira, o Jorge é o responsável do comandante do barco, e eu ajudo e provo com ele. Claro. E durante anos havia uma parcela, e há uma parcela na nossa quinta, que cada vez que fazíamos os vinhos de lá, eu ficava encantada com aquela parcela. E comecei a dizer, eu gostava de fazer um vinho daqui e tal. E o Jorge dizia, faz. Depois se não ficar bom, e se estragar, e se não sei o quê, aquelas inseguranças. Aqueles receios, não é? Ainda por cima, sou muito honesta, o Jorge Moreira, que é o meu marido, que é enólogo em vários projetos, é realmente um enólogo muito, 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 muito bom, e que tem uma capacidade de interpretar as vinhas e de prova realmente extraordinária. E eu sentia-me sempre assim um bocadinho, como é que eu vou fazer e tal. Pronto. E andava, e houve um ano em 2015, e ele disse, olha, ainda não vim de meia a tua parcela, como é que vais fazer? E eu disse, não, porquê? Não vou fazer porque eu não queria fazer tudo em lagar, e portanto não tenho aqui, então, mas faz em inox. Não, eu não queria fazer inox, queria fazer em cimento, uma coisa diferente e tal. E portanto, chutei para a frente. E aquilo continuou. Em 2016 ele foi convidado para ir para um fornecedor ver jogos do Europeu de Futebol, a França. E quando estava ele lá, eu estava cá, ele mandou uma mensagem a dizer, comprei-te uma prenda. Uma prenda. E recebi a seguir uma fotografia e era uma bola de cimento, que na altura ainda era um protótipo. Foi um protótipo, foi o primeiro que veio para a minha casa. Aliás, até tinha rachado, porque aquilo era mesmo um protótipo. E trouxe-me e mandou-me outra mensagem a dizer, já não tens desculpas. Pronto, portanto, em 2016 chegou à altura e eu já disse-me, olha, estamos a chegar à vindima, tens que pensar muito bem o que é que queres fazer, como é que queres fazer. Eu tinha tudo na minha cabeça, queria fazer uma parte em lagar, queria fazer uma parte nessa bola de cimento, queria fazer um vinho muito elegante, porque os vinhos da Quinta do Poeira são todos, é uma vinha virada a norte, com altitude, são vinhos ali com um tanino firme, estruturados e mais encorpados, e eu queria dar um lado diferente da Quinta, mais feminino, mais elegante, mas não simples, porque às vezes as pessoas quando pensam um vinho mais subtil, é tudo mais simplesinho. Não, eu queria um vinho com muitas camadas, e por isso é que eu falo na música... Complexo, na mesma, mas de forma mais Por isso é que eu elegante. falo na música do Elvis Costello, que é uma parte em que ele diz que não é o que parece ser debaixo da sua concha. Portanto, o vinho também não é o que parece ser logo à partida. Uma simplicidade e uma pureza que ele mostra, não é só isso, é muito mais do que isso. E depois também esse vinho era muito feito, inspirado na minha filha, na minha relação com a minha filha, no caráter dela e na forma dela estar. Portanto, é um vinho que me diz muito a muitos níveis. E pronto, tinha que ser She, porque é uma homenagem a ela, é uma casta feminina, é feito por uma mulher, e portanto ficou o She, e sempre associei à música do Elvis Costello. E pronto, e é um vinho que eu acho que mostra muito, por um lado, a versatilidade da Touriga Franca, ela é 100% Touriga Franca, mas é uma Touriga Franca feita de duas maneiras, portanto em lagar com algum engaço e alguma extração, e depois na cuba de cimento. Mas que pronto, na minha ideia é muito, o que eu pretendo com este vinho é muito passar a pureza da casta, a pureza desta fruta bonita, mas que vá mostrando camadas de aromas e camadas de sabores, e que se vá mostrando cada vez mais, e que seja mais uma vez outro lado do Douro, e mais uma vez dentro de uma quinta temos vinhos tão diferentes simplesmente pela interpretação de quem os cria. E o nome She foi escolhido de forma propositada para ser mais fácil vendê-lo no estrangeiro, porque, e a pergunta depois tem aqui um subterfúgio, que é a questão das castas.
ok? Porque isto é uma toriga nacional que não Franca. que não é muito fácil de vender lá fora, ou não? Ou já Não. é mais fácil hoje em dia vender as torigas? Sabes que nós temos uma coisa no Poeira que nós referimos aqui no contrarótulo que ele é toriga franca, mas sempre no rótulo não tem qualquer referência. Como o nosso Poeira branco é alvarinho, mas nós não fazemos nenhuma referência. Porque nós queremos que as pessoas interpretem mais o vinho e que sintam o vinho associado àquele local do que à casta em si. Isto começou com o Poeira branco, porque quando fazemos um alvarinho, se escrevermos alvarinho, as pessoas vão remetidas, se calhar, para os alvarinhos de Monção, e depois, quando abrem o vinho, veem que é um vinho diferente. Então, nós preferimos omitir mesmo. Neste caso, isto é um vinho que tem um sucesso incrível, muito maior do que eu estava à espera. Vendo muito na exportação. A casta é um segundo plano do vinho. Eu quando vendo, porque as pessoas também no estrangeiro não conhecem as nossas castas o suficiente para estarem a falar sobre elas. Eu falo aqui, estou a explicar, mas na verdade é uma vinha, uma parcela de vinha da minha quinta que tem um lado mais elegante. Pronto. E portanto nunca senti dificuldade em vender por ser toriga franca. O Xi é mesmo por associação à minha filha, ao lado feminino, e porque, já me fizeram essa pergunta uma vez, esta coisa de nomes estrangeiros, porque é que não pôs em português? Ela é uma sigla de uma doença. Não é? Se eu pusesse um vinho chamado Ela, primeiro, de facto, em termos de exportação, era mais difícil estar a explicar. Mas também não era muito feliz porque podia haver uma leitura errada. E, portanto, porque também... É também uma ligação a uma empresa de vinhos. De vinho, sim, exatamente, de engarrafamento, exatamente. Prestação de serviços. Sim, exatamente. Mas, e também, porque eu, por causa desta ligação à música, eu sempre pensei muito e pensava muito nesta frase de ela não ser o que parece à primeira vista, ela não ser o que parece de imediato, que é uma parte da música, e eu queria muito isso no vinho. Eu queria muito esse lado elegante e subtil, mas não simples. Eu acho que isso foi conseguido de forma muito eficaz. Mas então, regressando às castas, na tua opinião, és a favor ou contra, ou não tens a opinião, mas em relação a castas estrangeiras plantadas no Douro, porque há aqui assim, uma determinada polémica Sim, eu tenho... em recorrer a Syrah, em recorrer a Cabernet, a Sauvignon Blanc, e esse tipo de castas. Austríacas também, não é? Por aí, já. Sim. Gewürztraminer. Sim, a Gewürztraminer tem. Olha, eu vou-te ser muito honesta. Um dos vinhos com mais sucesso na Lavradores de Feitoria é o Sauvignon Blanc. E, portanto, eu não renego de todo o vinho, e tenho muito orgulho desse vinho, e vendo com muito prazer. O que se passa, por exemplo, em relação a esse Sauvignon Blanc, é que quando nós começamos a empresa, encontramos essa vinha plantada, começamos a vinificá-la e tivemos um sucesso imenso e continuamos a fazê-lo. Eu acho que nós temos, agora, isto é, herdamos, não é? Pensar agora, começar do zero e é-te dado um terreno e fazes o que quiseres com ele. Não me parece que acrescente muito plantar castas estrangeiras em Portugal. Acho que, por exemplo, comercialmente e em termos de storytelling é uma coisa muito difícil, porque é outro Cabernet, porque é outro Merlot, porque é outro Pinot Gris, o que seja, não é? Não tem grande sentido. Quando nós temos um património tão vasto e tão interessante e tão único, é muito mais fácil nós lutarmos num segmento onde só há os nossos do que nos irmos misturar com os outros que já o fazem muito bem há centenas de anos, que os fazem mais barato do que nós. Portanto, não vejo grande... E não achas que poderá, de certa forma, abrir algum tipo de porta, sobretudo para o consumidor estrangeiro? Associar algumas castas? Sim, isso é verdade. E eu usei isso, por exemplo, muito. Nós temos o Sauvignon Blanc da Lavradores e 90% da produção é vendida em Portugal. Mas, de facto, eu usei durante alguns anos, hoje em dia, felizmente, já não preciso de o fazer, mas durante alguns anos eu usei o Sauvignon como porta de entrada em alguns mercados. Porque chegar a Nova Iorque há 20 anos atrás, que as pessoas não sabiam o que era o Douro, e eu mostrava um mapa, e eu conto sempre esta história, mas porque o mapa da Vini Portugal punha Portugal assim um bocadinho mais destacado. E havia umas americanas que diziam, Portugal é uma ilha, que giro. E eu dizia, não, só está assim tridimensional para dar um aspecto que está a sair dali. Portanto, as pessoas não faziam ideia do que é que nós éramos, não é? Sabiam o que era o vinho do Porto e não sabiam mais nada. Pouco mais. E de facto ajudava. Chegar lá e dizer, tenho um vinhozinho, mas os nossos nomes são complicados, não é? Rabigato. What? Pronto. E portanto, se eu dizia, tenho um Sauvignon
e as pessoas provavam e gostavam e reconheciam qualidade naquele vinho, sentiam-se mais confiantes para depois ir provar outros. Portanto, eu não me oponho e acho que é uma ferramenta que eu usei e acho que outros o podem e devem usar. Plantar e trazer castas estrangeiras para procurar algo na região, não acho que vá acontecer. Como essa ferramenta, aí é válido. Mas de facto, estar a fazer... Não acho que um Chardonnay no Douro, ou que mesmo um Sauvignon Blanc... o Sauvignon é uma casta muito impressiona muito, não é? Muito impositiva. Mas acho que nós temos castas suficientemente interessantes para fazer um trabalho muito bom e muito mais único e exclusivo do que... Mas depois temos a dificuldade é muitas vezes abrir a porta, não é? Se apresentarmos um espumante em que as castas não sejam um Chardonnay ou um Pinot, claro, tem alguma dificuldade. Sim, mas eu não tenho também assim, uma opinião muito fechada. Eu acho que se as pessoas fizerem as coisas bem feitas, se as pessoas fizerem as coisas bem feitas, se não renegarem aquilo que é o nosso património e se trabalharem com um objetivo de longo prazo de promover e de fazer crescer a região, é tudo válido. Se for certo, se o produtor ganha dinheiro a fazer um vinho daquela maneira e se está a ser honesto a fazê-lo, ótimo. Porque certamente também quando começaste a trabalhar e a viajar e a tentar vender os vinhos portugueses lá fora, a opinião era uma que hoje em dia se calhar já é outra. Fala-nos um bocadinho também disso. Como é que as pessoas viam um vinho português e como é que veio hoje em dia? Olha, era muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Só havia tantas negas. Era muito difícil. E quando as pessoas... Era muito difícil conseguir chegar à fala com as pessoas. Porque depois, quando chegávamos à fala com as pessoas e quando elas provavam os vinhos, ficavam até impressionadas. Mas esse primeiro passo de provar um vinho português, porque realmente nós durante anos, pior do que não fazer nada, foi que fizemos muito mal, fizemos tudo errado. Claro. Nós afirmamos marcas péssimas no estrangeiro, que não mostravam nada do que era a nossa região, claro, o nosso país, com um posicionamento completamente errado e, portanto, não só era preciso explicar que nós tínhamos aqui uma coisa diferente, meio excêntrica, com uns nomes esquisitos e não sei o quê, mas que valia a pena provar, que valia a pena experimentar, como era preciso fazer com que as pessoas fizessem ali um reset e dizer, não é vinho de €1, não, é uma coisa diferente e não tem este perfil, agora prove. Pronto. Foi muito difícil. E depois, mais uma vez, nem sempre há muitos produtores que fizeram esse trabalho muito bem feito. Mas eu lembro-me sempre desta história numa feira de haver um produtor que ficava do stand ao lado do nosso e dizia que queria uma parede porque não queria que eu ouvisse o que ele dizia aos clientes e os preços. Eu disse, meu amigo, eu estou a fazer o meu trabalho, eu não estou muito preocupada com o que o senhor está a vender. Mas há muito essa coisa fechada das pessoas não se entreajudarem. E eu acho que isso foi uma coisa que demorou muito a acontecer, foi este sentido de região e sentido de país. Durante anos houve vinhos que pontualmente tinham muito sucesso, mas isso diz muito pouco de uma região. Claro. São exceções à regra, não é? Eu uma vez estava em Nova Iorque e conheci um sommelier muito engraçado, que namorava com uma brasileira, e estava lá e tinha poeira. E ele provou, adorou o vinho e não sei o quê, e disse, vou levar para a minha namorada, porque foi na altura em que o vinho apareceu primeiro, mas depois a Ivete Sangalo fez aquela música e ele disse que lhe ia mostrar o vinho e tal. Pronto. Passado um ano, fui lá e ele era sommelier num restaurante com estrelas Michelin lá em Manhattan. E fui lá, estava sentada, e ele veio cumprimentar-me e disse, vais ficar tão feliz quando vires o que eu tenho aqui. E eu, ok, o que é que vai ser? E traz-me uma carta de vinhos, que era um calhamaço, não é típico restaurante Michelin com montes de vinho. E eu começo a andar, não via nada, tipo, 20 páginas de Bordeaux, 10 páginas de Borgonha, coisas destes géneros, não é? Claro. E ele diz-me, vai para o fim. Está mesmo no fundo. Já vai para o fim. Chega à última página e aparece-me assim, resto do mundo. E era, já nem era resto do mundo. Líbano, não sei o que mais, Grécia, um vinho qualquer grego, e Douro, poeira. Estás contente? E eu disse, não. E ele, não estás contente? Eu disse, não, estou muito contente que tenhas gostado do vinho o suficiente para o colocar na carta. Mas resto do mundo? Que é isto? Tipo, os que não sabem um bocado estão no banco. Nunca as pessoas, se tu venderes uma garrafa de poeira, vai ser porque alguém achou graça ao nome e teve paciência de chegar à última página. Ou são daqueles que leem as revistas ao contrário, começa pelo fim, porque ninguém tem paciência para chegar aqui. Eu ficava contente, era se visse Douro, Portugal, Alentejo, não sei o quê, Douro, 5 ou 6 produtores. Porque nós só damos
crédito a uma região quando sentes que há alguma massa crítica, não é? Porque senão pode ser um virtuoso que faz bem vinho, mas isso não diz da região. Se todas as regiões, há sempre alguém que consegue fazer alguma coisa de jeito. Não quer dizer que a região seja boa. Para tu afirmares uma região, A média tem que ser tem alta que para haver termos... ali uma mancha de produtores. Por isso sempre foi o nosso princípio, quando recebemos em casa ou na empresa clientes, jornalistas, nós sempre convidamos outros produtores, sempre mostramos vinhos de outros produtores, porque é muito importante que haja este sentido de unidade. É uma região muito boa. Até pode acontecer ele não gostar tanto do nosso vinho e gostar mais do vinho do Joy da Sandra, ou do Chico, ou do Chito, mas percebe que há ali uma qualidade intrínseca na região e que é uma região em que vale a pena apostar. Não é fruto do acaso, mas é fruto do trabalho. E isto, se calhar, dito agora, para alguém que já está a trabalhar há pouco tempo, acha isto um discurso um bocado disparatado. Mas há 20 anos não era, há 17 anos não era, há 18 anos não era. Os importadores estavam a medo a introduzir vinhos e mostrar esta qualidade transversal na região era muito importante. E eu tenho pena que às vezes as pessoas se foquem muito na sua batalha solitária e se esqueçam este sentido de grupo que nós temos que ter para afirmar a região. Uns puxam os outros, não é verdade? Okay. Agora, a próxima pergunta, e acho que aqui vai ser a resposta, se cá vai ser óbvia. Um vinho inesquecível e uma música inesquecível. Epá, uma música inesquecível. Bem, eu tenho muitas músicas inesquecíveis. Tenha marcado. Pronto, há uma música que me marcou muito, dependendo do momento, é pelos melhores motivos, outros não, que é uma música do Bernardo Sassetti, que se chama Noite, que é a música que ele escreveu para um filme chamado Alice. E é uma música de uma intensidade que me emociona e que me faz sentir mesmo, às vezes, inquietação, às vezes aflição. É uma música que traz muitos sentimentos, mas com muita intensidade. E essa música marcou-me também na altura em que fui mãe, porque senti a soberbada da maternidade, mas porque eu acho que é um bocadinho uma música que espelha como nós temos que viver, com intensidade. Como temos que fazer vinhos, como temos que fazer vinhos, como temos que conduzir as nossas empresas com paixão, com intensidade. E eu tive a sorte de conhecer o Bernardo em 2001, quando comecei a trabalhar. Ele era um apaixonado, de resto, ele era um grande fã do Merus. E eu conheci-o e tive alguns jantares com ele e privei com ele algumas vezes, e era uma pessoa encantadora, aquele típico artista que parece que está sempre aliado a tudo o que acontece à volta e que está só naquele mundo dele, mas uma pessoa muito genuína, muito interessante. E pronto, quando ele morreu foi uma notícia tristíssima, mas e essa música se calhar ainda ficou mais agarrada a mim, mas quando ouvi essa música pela primeira vez ficou logo colada a mim. E para acompanhar essa música inesquecível, pronto, aqui podemos provar o Poeira, que é um vinho inesquecível, que é um vinho importantíssimo na minha vida, não é? Que é o vinho que marca uma mudança na minha vida. Eu, quando comecei a trabalhar na Lavradores, depois conheci o Jorge já tinha iniciado o projeto do Poeira, que de resto era um desejo dele. Ele já era enólogo na altura da Real Companhia Velha, mas era daqueles enólogos de Gaia, que só vinha ao Douro na Vindima, e que sentia que tinha que mudar completamente a vida dele. E, portanto, nessa altura despediu-se da Real Companhia Velha, foi trabalhar para um produtor mais pequeno, para a Quinta de La Rosa, com a premissa de poder começar um projeto pessoal. E comprou esta quinta, que estava num estado miserável, tinha uma vinha muito boa só, uma vinha velha muito boa, o resto das parcelas estavam uma desgraça, a casa estava em ruínas, não tinha os lagares, estava tudo a cair, e ele começou do zero aquilo, a trabalhar lá no fim de semana, ele próprio a podar, trabalhou de forma muito árdua, e também é engraçada a história, porque ele comprou esta vinha, que é uma vinha virada a norte, em 2001, numa altura em que ninguém queria saber de vinhas viradas a norte, na altura dos vinhos Parker, que as pessoas queriam só vinhos super encorpados, e ele sentia que de facto a frescura, a acidez era subvalorizada e que nós íamos precisar muito disto. E foi engraçado, pronto, como as coisas cresceram. Depois, entretanto, nós ficamos juntos, eu desde 2003 que eu ajudo naquilo que posso, e é muito interessante ver uma quinta a transformar-se, a casa, a começarmos a ter. Em 2003 ainda fizemos o vinho com o Joy e com a Sandra, não tínhamos, só depois é que conseguimos remodelar a casa, e foi muito, é um vinho que representa um projeto de vida. Eu, quando me casei, fui morar para lá,
não tínhamos nada. Tínhamos uma mesa comprada em segunda mão, um sofá emprestado, umas cadeiras de uma prima, era tudo assim, porque tudo aquilo que nós ganhávamos era para reinvestir na vinha. Os meus pais iam lá, os meus sogros iam lá e diziam: filha, mas os vinhos, era uma televisão em cima de uns caixotes de vinho. A minha casa era toda assim, as minhas mesinhas de cabeceira eram caixas de vinho empilhadas, porque durante muitos anos, até as coisas começarem a correr bem e começarem a dar dinheiro, mas houve um investimento muito grande e houve um esforço muito grande nosso de reinvestir tudo para fazer este projeto ter sucesso. E, portanto, ver as coisas crescerem, ver agora olhar para trás e ter 20 vinhos desta parcela é emocionante. É muito emocionante. Muito bem, vamos então ficar com Bernardo Sassetti e o tema noite, e quem tiver a oportunidade também a beber o vinho Poeira. Estamos então de volta para mais uma parte do nosso programa. Temos então um novo vinho. Exatamente, temos connosco Hoje só tintos. É a primeira vez que acho que só temos tintos, não é? Acho que sim. Pronto, é a chamar o inverno, as comidas de inverno. Embora eu realmente estava a contar há pouco, sou muito uma pessoa de brancos e estou muito numa fase de brancos. Eu também, e cada vez mais. Os brancos dão-me imenso gozo, acho muitíssimo versáteis, não é? E sobretudo... E mais diferentes. E nas refeições que a pessoa tem durante a semana, mais leves, os brancos, nós temos realmente vinhos extraordinários. Os tintos já precisam ali de uma refeição para um sábado à noite, já assim uma coisa precisam mais... de tempo. A maior parte deles precisam de tempo. E eu, como gosto, eu nunca bebo vinho ao almoço, mas bebo sempre vinho ao jantar, e portanto gosto de ter. Aproveitar para isso. Continuando aqui a falar um bocadinho do mercado e do mundo dos vinhos, como é que tu vês os vinhos portugueses no mercado com a competição? Ou seja, com os vinhos do Novo Mundo e com os clássicos, com os vinhos franceses, com os italianos, com os espanhóis. Como é que os compradores posicionam o nosso vinho? Em termos de estrangeiro? Sim, em termos de estrangeiro. Olha, os compradores dividem-se um bocadinho também nos compradores mais clássicos e nos compradores com uma mente mais aberta. Mais modernos. Os mais clássicos, sejam compradores, sejam sommeliers, vão sempre pelo caminho seguro de França e Itália. Pronto, sempre. Ainda continuam presos a esse estigma. Sempre. E é muito difícil tirá-los, até porque, de facto, França e Itália trabalham muito bem. E, portanto, certo, eu não tenho dúvidas que nós consigamos a mesma qualidade. Agora, nós começamos a correr, a história que eles já têm, claro. Deram-nos um quilómetro de avanço, que eles já... Agora, para os apanharmos é difícil, muito não é? Difícil. Pronto, e com algumas asneiras e atropelos que ainda fizemos pelo caminho, ainda pior. Mas pronto, os compradores não, os sommeliers, os opinion makers mais clássicos continuam muito a privilegiar França e Itália, embora nos deem o crédito da qualidade. Portanto, provam, gostam muito, elogiam, mas se calhar um sommelier, principalmente, que está num restaurante e que tem uma sala cheia e que quer despachar, não quer apostar não quer estar a perder tempo. Claro. Tem um cliente sentado à mesa que diz que quer um grande tinto e ele, pumba, Bordeaux. Claro. Sabe que não vai haver perguntas, não vai demorar. Não quer a insegurança. Mas cada vez mais há, felizmente, novos consumidores, pessoas que procuram coisas diferentes, pessoas que estão cansadas de falar do mesmo, que estão cansadas de vender o mesmo, estão cansadas de vender o mesmo que todos os outros e que querem um bocadinho sair desse mainstream. Se diferenciar de alguma forma. Aí é a nossa oportunidade, porque eu acho que nós nunca vamos chegar a ser, nós Douro, uma região mainstream, não é? Nunca vamos ser uma Rioja ou um Bordeaux. E também nem nos interessa. Também não temos dimensão, se calhar, para também isso. Também não nos interessa. Eu acho que se nós fizermos as coisas bem feitas, nós devemos ser uma região de nicho, valorizada por quem sabe, quem conhece e quem aprecia, e nós não precisamos estar em todo lado, nós precisamos estar nos sítios certos. Não é? É mais importante vender uma garrafa em cada pessoa do mundo ou vender àquela pessoa consistentemente. Pronto. Eu acho que esse trabalho de consistência, de mostrar o vinho, está a ser feito e já temos, as pessoas veem os vinhos com outros olhos. Mas ainda nos falta estatuto. Ainda chegamos a um restaurante e falamos de um vinho de $200 ou $300 e um consumidor, compra um vinho de $200 ou $300 se for italiano, se for Brunello, mas que português, esse preço, mas português não é barato. Mas pronto. Portanto, ainda temos trabalho a fazer, mas eu acho que
mais uma vez, eu acho que estamos no bom caminho. Há tantos vinhos bons. E há uma coisa que acho que é muito importante. Estes projetos, como o Poeira, como o Lavradores, que estão a fazer os 20 anos, já fizeram ou estão a fazer 20 anos, já estão neste marco, e como muitos outros, num marco em que já temos passado. A minha maior dificuldade a vender vinhos no início era não ter historial. Não ter histórico. As pessoas ficavam impressionadas e depois diziam-me: e quanto é que este vinho vai viver? Eu dizia: eu acho que... Mas acha como? Porque isto, ou porque aquilo. Eu acredito, mas quer dizer, no limite eu acredito. Claro. Pronto. E agora não. Agora já temos o vinho de agora, a pessoa prova, gosta, e depois temos o vinho de há 2 anos, de há 5, de há 10, de há 15. Já conseguimos demonstrar essa qualidade. E isto já nos dá essa consistência que é importantíssima neste setor. Porque eu agora já não me lembro, porque provavelmente foram tantos que já desapareceram, mas ao longo destes 22 anos apareceram muitos vinhos que me impressionaram em determinada colheita e que desapareceram. Porque foram coisas que aconteceu uma vez e não tiveram consistência. Tiveram continuação. E um comprador tem que sentir que é uma aposta segura, principalmente quando estamos a falar de vinhos de 40 ou 50 ou 60 ou 70 euros ou dólares, do que for. E já termos isso é uma vantagem incrível. Portanto, quem começa agora, ou quem está a trabalhar agora, já tem essa herança que outros andaram a desbravar e tem que aproveitar mesmo, que é mostrar o que somos e o que já construímos e aquilo que queremos ser. Portanto, mais uma vez, sou otimista. Acho que as coisas podem... Qual foi o mercado para ti que foi mais difícil de abrir? Mais difícil? Onde se colocaram mais entraves à entrada do nosso vinho? Há vários. Por exemplo, a Holanda é difícil porque só querem preço. É uma coisa inacreditável, é descontos e descontos e descontos. E, portanto, no fundo é como os portugueses. Sim, é muito chato. Trabalhar nesses mercados é muito chato. Complicado. Não, eu acho que o mais desafiante é mesmo os Estados Unidos. Porque têm tudo. E têm toda a gente quer lá vender, de baterias não é? apontadas para os para Estados lá. Unidos, não é? Portanto, têm os sommeliers, os compradores são muito mimados, porque tem muita tu oferta. estás a dizer: eu vim de Portugal e vou-lhe mostrar uns vinhos fantásticos que tem aqui. Ele diz: não, tenho 3 produtores de champanhe à minha espera, mais não sei quantos da Borgonha, mais não sei quantos italianos, mais não sei... E tu, ok... E tu começas a E justifica essa atenção para os americanos? Justifica... Bem, por um lado, há a imprensa Será que eles consomem americana, assim tanto? Consomem. São um mercado grande, são um país grande, não é? São um país grande que não são só um país grande, são um país onde muita coisa acontece e tu estás nos melhores restaurantes de Nova Iorque, abre-te portas para outros países. Mesmo, por exemplo, o Canadá ou outros países. As pessoas perguntam: onde é que vende nos Estados Unidos? Não é? Mesmo clientes. Nós no Brasil, quando temos uma nota boa na imprensa americana, reflete-se logo nas reflete-se vendas. logo. Muito mais do que uma nota estratosférica no Brasil. Pode ser o jornalista brasileiro mais conceituado e dá um 20 a um vinho. Mas depois tens um 18, de um Parker, um 17, ou do Wine Spectator, e aí é que as encomendas começam a cair. Reflete logo. Portanto, e depois também tu conquistares o mercado e conquistares a imprensa, ou fazeres a imprensa falar de ti, se os teus vinhos não estiverem no mercado, também é difícil. Por exemplo, agora houve um revés muito grande, que é o Wine Spectator, deixou de ter provadores de vinhos portugueses. E é preciso, acho que é esta vir em Portugal e VDPs fazerem lobby para conseguir que haja atenção nos vinhos portugueses. Portanto, é preciso por esses dois lados. É pela venda em si e para conseguires ir à imprensa e dizer: ok, eu estou aqui, portanto tens que me provar. Tens que me dar atenção, pelo menos. Pronto, e esse caminho é complicado. Agora, é complicado porque é um país, cada vez menos, mas era um país que, e depois que ainda acontece, bebe muito castas, não é? Um copo de Chardonnay. É tal questão das castas internacionais. Portanto, bebe muito castas e, portanto, quando nós dizemos não lhe vou dizer um copo de Touriga Nacional, um copo disto, é um copo de blend de 20 e tal castas. Torna complicado vender o copo, não é? Portanto, mas que eles também nos acham assim muito originais e acham-nos muito exóticos, excêntricos. Vocês têm 20 e tal castas, que engraçados, e pisam com os pés, que curioso. E portanto nós temos é que usar as ferramentas que temos. Mas cara, isso também vai nos inibir ser um grande player nos Estados Unidos. Nunca seremos. Por causa dessa parte exótica, não é? Eles nunca nos vão considerar, se calhar, ou nunca nos vão levar a sério como deveriam. Não, eu acho que também sim, pode haver essa... acho que há... Lá está, se o trabalho for bem feito, se nós não estivermos em todo lado, mas estivermos nos sítios certos,
vamos ter a atenção das pessoas, não é? É se calhar como uma música na rádio, não é? Pode não tocar nas feiras todas, mas se toca nos momentos certos, nos locais certos, que gera atenção. Portanto, eu acho que se os vinhos estiverem colocados nos sítios certos, e quem entra no mundo dos vinhos depois sabe que Nova Iorque é gigantesco, mas vais lá e sabes. No panorama geral é pequenino. Pronto, tu conheces, é aquele restaurante, é este sommelier, aquela pessoa tem que provar o teu vinho. E se conseguires entrar neste circuito, consegues, que é dificílimo, não é? Não estou a menosprezar o trabalho, é dificílimo, mas consegues ir fazendo marca, que o mais difícil de tudo é isto, é fazer marca, porque fazer vinhos bons, nós somos uns abençoados no Douro. Portanto, fazer a matéria-prima vinhos bons está não é cá, difícil. não é? Claro. Agora, fazer marca, Mas o ideal é que é difícil. é muito complicado. É. Muito bem. Regressando agora um bocadinho atrás, na entrevista, e já falaste aqui da reação dos teus pais quando disseste que querias ser enóloga, não é? E a complicação que foi. Tu que tens uma filha, se ela chegar a casa e disser assim, mãe, quero ser enóloga, como é que tu vais responder a isso agora? Eu fico, força, digo-lhe logo, fico contentíssima, mas não vai ser, não quero. Não, por acaso nós temos muitas vezes esta conversa com os miúdos. Eu tenho uma filha e tenho um enteado, e o Jorge é muito, e acho que faz bem nesse aspecto, diz muitas vezes aos miúdos, isto é o nosso sonho e nós quisemos fazer isto, e isto não pode representar nenhum peso para vocês, porque eu acho que acontece muito o peso da herança, passa a expressão, seja de uma marca, seja de um território. A tradição familiar, neste caso, é uma tradição. Que faz com que algumas pessoas entrem num caminho onde não são felizes, que não querem fazer, porque o pai já tem, o pai já fez e tem que continuar. Portanto, e nós sempre dissemos aos miúdos, vocês façam aquilo que quiserem, se quiserem. Mas a minha filha é engraçada porque sempre disse, não, ela detesta vinho. Tem 15 anos, detesta vinho, não suporta o cheiro, não consegue entrar. Nessa idade, se calhar, também era igual. Eu também não conseguiria. Mas detesta. Mas quando nós falamos, e o Jorge diz, não tem mal nenhum, filha, quando eu deixar de trabalhar, olha, vendemos a quinta. Ele, nem pensar. Eu faço a gestão, eu contrato um enólogo e trato disto. Portanto, ela tem esse lado. Não, mas ela tem uma paixão, sempre quis ser, mesmo miúda, sempre quis ser veterinária e nunca desejou ser outra coisa. O meu enteado é treinador de futebol, tirou o curso de desporto e é treinador de futebol no Porto, e portanto também não me parece que vá cair para os vinhos, mas se eles quisessem, ficávamos felizes. Sim, como se ela quisesse ser cantora ou o que fosse. Eu acho que é muito importante realmente, e eu uso muito o meu exemplo com a minha filha, com os meus sobrinhos, porque eu acho que os miúdos hoje em dia têm muita pressão das notas de uma carreira, de ir para a universidade, de conseguirem o curso, para terem emprego, e vivem com essa pressão desde o 7º ano, desde o 6º ano. Eu vejo os pais desesperados com as notas deles, e eu sempre dizia, filha, não interessa. A minha filha dizia, mãe, só tive bom. Só bom é bom, bom é muito. Bom é um bom. E eu quero é que eles sejam felizes, e portanto não me interessa nada essa coisa de carreiras muito importantes. Eu quero é que eles sejam felizes a fazer aquilo que lhes der prazer, e falo-lhes muito da minha experiência está a ver, eu tinha muito boas notas, fui para um curso que achava que era ótimo e testei estar lá, depois fui para um curso péssimo, supostamente, em que os meus pais ficaram aflitíssimos, as amigas da minha mãe diziam, a tua irmã é que é professora, ela é que é esperta, agora foi para um curso, tu nunca vais fazer nada na vida. E graças a Deus tive sorte, correram bem as coisas. Acho que quando nós queremos, quando nos empenhamos, as coisas podem correr bem, seja qual for a área, e se gostarmos do que fazemos, melhor ainda, não é? Porque não é um sacrifício. E agora, se fôssemos para uma ilha paradisíaca, só pudéssemos levar um vinho, qual seria esse vinho e qual seria a música para acompanhar esse mesmo vinho? Será muito difícil o vinho para uma ilha. Bem, se fosse para uma ilha paradisíaca, depende de quanto tempo lá tivesse, não é? Se eu ficasse lá abandonada, não, mas pronto, eu acho que teria que ser um vinho do Porto. Não, é uma escolha conceitual muitas vezes um aqui vinho no do programa. Porto, um colheita, que é a minha categoria preferida, assim, um 27 de Anipor, assim, um vinho velho, muito velho, porque a complexidade desses vinhos, são vinhos que nunca mais acabam e que perduram, e mesmo quando acabasse de beber ia ficar no copo, porque aquele fica ali, uma pessoa sente o vinho durante muito tempo. Portanto, seria um colheita antigo, com certeza. E música, pronto, para não ser uma música que me cansasse muito, porque se ficasse muito tempo. Não, agora há um grupo que eu estou a gostar imenso e estou a ouvir muito, que são os miúdos aqui de Portugal, que se chamam Expresso Transatlântico, não sei se já ouviste, que é um sobrinho bisneto, acho que da Amália, e gosto imenso do que eles estão a fazer. E podia ser, por exemplo, uma música que eles têm que se chama Alfama Texas. Alfama Texas.
e que tem uma sonoridade para mim muito, muito, muito interessante, que mistura a guitarra portuguesa e umas coisas mais modernas, que acho que era uma boa companhia. Muito bem. Alfama Texas é aqui na Universidade FM. Até já. Estamos a chegar então ao fim deste nosso programa com Olga Martins. Olga, aqui fica então a nossa garrafa que foi deixada pelo nosso anterior convidado, Muito obrigada. que foi o Fábio Maravilha, e a caixinha do LBV, que nós aqui tivemos a oportunidade de provar, eu e o Fernando na altura. E agora pedimos então que nos deixasse então a garrafa para o próximo convidado, que vai ser Ou o Poeira, convidada. ou convidada, não é? Sim, que vai ser o meu Poeira Tinto 2019, pronto, que é a última colheita deste vinho. Que seja o convidado, quem for, recomendo que o guarde, que será um vinho que vai evoluir muito em garrafa, ou então se eu quiser beber agora, que decante, porque é um vinho que tem assim muitas nuances e precisa de ser de tempo para se mostrar. E pronto, e muito obrigada, vou ficar contentíssima de provar este LBV. Agora para o inverno está ótimo. Nós estamos a agradecer a tua presença, Obrigada, teres eu. aceito o convite, que tenhas gostado. Muito, Esperemos muito. ver-nos em breve. Acho que foi uma conversa muito boa. Ficamos Obrigada. então por aqui com esta nossa convidada de hoje. Voltamos na próxima semana com um novo convidado.